Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Me chamo professora Tereza Raquel e hoje eu venho aqui para o nosso sexto encontro da aula de assistência domiciliar. Aconselho vocês a pegar papel e caneta e fazer todas as anotações das informações que eu for passar para facilitar os estudos. Então, vamos começar? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a higiene dos profissionais, que seríamos nós, auxiliares técnicos de enfermagem, os enfermeiros. Então, nós devemos nos proteger e manter nossa higienização em dia. Profissionais da saúde devem se atentar aos banhos, higienização correta das mãos e das roupas que utilizam no hospital e de locais como a sua casa e carro, pois são grandes acumuladores de bactérias. Então, nós sabemos que dentro do ambiente hospitalar, dentro da residência do paciente que está em cuidados domiciliares, existe aí uma propagação de bactérias, micro-organismos. E se nós não fizermos a adequada higienização das mãos, né, com água, sabão, álcool em gel, pode ocorrer a disseminação dessas bactérias, desses micro-organismos para outros locais, outras pessoas. Então, a higienização das mãos é muito importante. É importante tomar banho depois que sair, né, do plantão. Então, chegou em casa, tirar a roupa, ter um cesto separado para colocar essas roupas. De preferência, já chegar e já tomar banho, evitando que tenha contato com as pessoas da nossa residência, para que eles não peguem nenhum micro-organismo que venha aí da instituição ou da residência do paciente, tá bom? É muito natural a preocupação das famílias, dos profissionais da saúde, afinal, o vírus se espalha com muita facilidade. Nesse sentido, é essencial que os profissionais possam estabelecer uma espécie de barreira sanitária para os familiares e amigos. Isso significa um afastamento físico daqueles com quem convive, evitando abraços, beijos e, se possível, manter roupas e sapatos em outros locais da casa. Então, chegou do plantão, quem tem filho, evitar de abraçar, beijar o filho, evitar de deixar roupa junto com roupas de outros parentes na mesma casa. Sapato também, evitar de deixar o sapato dentro da residência, deixar o sapato em algum canto específico ou fora da casa, porque como eles têm uma imunidade mais baixa do que nós, que temos contato aí com esses micro-organismos, a facilidade deles adquirirem, né, alguma patologia é mais fácil. Então, nós precisamos criar essa barreira, evitar que os nossos parentes, eles acabem adoecendo com micro-organismos que nós possamos trazer aí das instituições e das residências. A proteção individual, a higienização é crucial nesse momento, mas para quem está na linha de frente do combate deve prezar ao máximo pelo uso dos equipamentos de proteção individual, que seriam os EPIs. Então temos a máscara, o jaleco de proteção, touca, óculos de proteção e luva. Então é de suma importância fazer o uso adequado desses equipamentos de proteção individual. Então, a máscara tem que ser utilizada de acordo com a precaução solicitada para a patologia daquele paciente. Se é um paciente que necessita de uma precaução para a máscara N95, tem que utilizar a máscara N95, máscara cirúrgica. O jaleco é importante utilizar para não ter contato com nenhuma secreção. Touca, óculos de proteção para não cair nenhuma secreção na região ocular e luva para todo e qualquer procedimento que for ter contato com secreção e sangue do paciente. Nós, profissionais da área da saúde, precisamos ter uma postura e precisamos agir com a ética profissional. Então, ter uma postura ética no trabalho significa seguir as normas da sua profissão e as regras da instituição onde trabalha. É um termo que se relaciona também a tratar todos com respeito, seja a sua equipe, superiores, fornecedores ou clientes, e ter responsabilidade com as suas atividades. Então, a ética profissional, nós temos que seguir
de acordo com as rotinas da instituição, de acordo com o código de ética da profissão, da área da saúde, da enfermagem, tratar bem os profissionais, né, os nossos colegas, tratar bem os acompanhantes, os pacientes, tratar bem outros colaboradores, mesmo não sendo da área da saúde, né, que não estão ali na assistência, seria o pessoal dos serviços gerais, o pessoal, né, os colaboradores da nutrição. Então, nós temos que tratar eles também com respeito, tentando aí entender o trabalho deles, respeitar o trabalho deles, sempre de acordo com as normas da instituição. E como que a gente vai ter ética? Colaborar e cooperar com os colegas. Então, seria com os nossos colegas da parte da assistência, os auxiliares, técnicos, enfermeiros, e os colegas que não são da assistência, como eu citei agora, mas que fazem parte aí da instituição. Então, ter respeito pelo trabalho do colega, não é porque tem um colaborador da higienização que eu tenho que deixar o setor uma bagunça, toda suja, porque ele vai vir limpar. Não, então eu tenho que cooperar, eu tenho que respeitar o trabalho desse colega. Compartilhar conhecimentos e apoiar uns aos outros são comportamentos essenciais para o sucesso no ambiente de trabalho. Então, se você sabe algum procedimento diferente, se você viu alguma técnica diferente, tudo isso baseado aí em estudos. Tem que compartilhar com os colegas, porque isso vai facilitar o tratamento, a assistência do paciente. Uma boa postura profissional envolve a capacidade de trabalhar em equipe e constituir relacionamentos saudáveis. Então, trabalhar em equipe é ter respeito, deixar o ambiente de uma forma saudável, é respeitar o que o colega pensa e fala. E como que a gente tem que ter postura? A postura é o conjunto de atitudes e comportamentos considerados apropriados ao exercício da profissão, principalmente no que diz respeito às competências, ética e responsabilidade. Então, ter postura, saber conversar, saber utilizar a roupa adequada. Então, se a instituição fornece uniforme, utilizar o uniforme. Se a instituição não fornece uniforme, utilizar a sua roupa, só que mantendo a postura, né? Então, não utilizar decote, não utilizar roupa transparente, porque isso vai mudar a sua postura perante aí o atendimento. Anotação de enfermagem. Vamos falar um pouquinho da anotação de enfermagem. Ela é fundamental para a eficiência da prestação de serviços e dos cuidados à saúde, tendo em vista tratar-se do registro de informações referentes ao paciente, reunindo informações relevantes e particulares do enfermo. Então, a anotação de enfermagem é um documento onde tem que ser anotado tudo que é realizado com o paciente, toda e qualquer intercorrência que aconteça com esse paciente tem que ser anotado. Então, existem lugares onde a anotação é sistematizada no computador e existem lugares que ainda a anotação de enfermagem é manuscrita no papel. Então, o paciente que está em assistência domiciliar, ele pode sim apresentar alguma intercorrência, como não. E tem que anotar tudo que foi feito com esse paciente, desde uma higienização oral, higienização ocular, até alguma alteração no parâmetro vital tem que ser anotado, porque é um respaldo tanto para o paciente quanto para você colaborador, porque caso essa anotação ela vá para o COREI para ser analisado dentro de uma abertura de algum processo ético, a anotação de enfermagem, ela pode te ajudar, como ela pode te prejudicar. Então, se você fizer e não anotar, é como se você não tivesse feito.
né? Então, tudo que nós fizermos tem que ser anotado. Tudo que for comunicado para o enfermeiro, para o médico, tem que ser anotado, tá? O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, ele conta com uma ampla literatura a respeito da responsabilidade dos profissionais de enfermagem sobre o registro formal do prontuário do paciente, a exemplo da Resolução COFEN 311/2007 e da Resolução COFEN 358/2009. A anotação de enfermagem, ela não é exclusiva dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, o enfermeiro, ele também pode fazer a anotação de enfermagem, e tem a diferença entre a anotação de enfermagem e a evolução de enfermagem. A anotação de enfermagem, auxiliar técnico enfermeiro pode realizar. Já a evolução de enfermagem, somente o enfermeiro pode realizar. Com base na legislação vigente, as anotações de enfermagem que são consideradas dados para ensino e pesquisa na área também servem como documento legal por meio do qual é possível incriminar e defender na justiça a equipe de enfermagem, seja enfermeiro, técnicos e auxiliares. Então foi o que eu acabei de falar. A anotação de enfermagem, ela tanto vai te defender como ela vai te incriminar. Então, se você anotou tudo, você vai conseguir se defender. Se você deixou de anotar, você vai acabar, a anotação de enfermagem vai acabar te incriminando. Ah, mas eu fiz tal procedimento, mas você anotou? Não, então você não fez. Se não está anotado, não foi feito. Então é a sua palavra contra o que está escrito no papel. Vamos falar um pouquinho agora dos cuidados com a criança e adolescente frente à morte. Então, como eu já tinha dito, muitas crianças também são atendidas na assistência domiciliar e muitas crianças e adolescentes acabam indo a óbito dentro da residência. Então, falar sobre a morte com os pequenos é algo muito delicado, pois a criança não sabe como lidar com seus sentimentos, não sabe expressá-lo e nem como agir perante a isso. E ao receberem a notícia de uma pessoa da sua família ou um amigo faleceu, eles não sabem como agir. Então, às vezes, uma criança que está na residência junto com os avós, e aí um dos avós está em assistência domiciliar, acaba indo a óbito, então tem que preparar essa criança. Ou uma criança que está sob os cuidados da assistência domiciliar e tem um irmãozinho ou uma irmãzinha, e aí o irmãozinho acaba indo a óbito, então tem que explicar para essa criança. A enfermagem, ela pode ajudar os pais a conversar com essa criança e entender o que é a morte, de uma forma lúdica, entrando aí no mundo imaginário da criança, explicando com palavras diferentes, deixando esse momento não tão pesado para a criança. Por isso é muito importante conversar de forma antecipada com as crianças sobre esses assuntos e que isso vai acontecer com todas as pessoas um dia. Então, explicar de uma forma leve que a criança não tenha traumas. O ideal é falar sobre esse tema de forma preventiva, isso é, não deixar para falar quando alguém falecer, pois assim é possível pensar nas possíveis maneiras de conversar sobre isso de forma mais clara e calma. Então, tentar conversar antes de acontecer, porque quando acontecer, a criança já vai entender. Então, sempre pedir a permissão dos pais, dos responsáveis, para conversar com essa criança. Se eles autorizarem, aí os profissionais podem conversar de uma forma mais leve. Como que vamos abordar essa criança? 6 maneiras de falar sobre a morte com as crianças e entender o luto infantil. Então, apresentar o tema antes, transparência e honestidade com a criança. Então, nós não podemos mentir para as crianças, temos que ser honestos. Não é preciso saber todas as respostas, porque criança pergunta algumas coisas que às vezes nós não temos as respostas. E falar que não sabe naquele momento, mas que vai procurar e assim que tiver uma resposta, esclarece para ela. Entender o sentimento e as manifestações físicas do luto,
Falar para a criança que ela vai sentir saudade, que ela vai chorar e que isso é normal. Dar tempo ao luto infantil. Então, assim como o adulto ele tem o tempo do luto, a criança também nós temos que respeitar. E estimular boas lembranças, né? Trazer as lembranças e os sentimentos bons que aquele ente querido deixou. O profissional da enfermagem, diante da morte de um paciente, deve estar pronto para, além de enfrentar seus medos, suas dores, eles devem oferecer apoio aos familiares nesse processo de luto, além de respeitar seus costumes e crenças. Então, nós profissionais da área da saúde, nós temos sentimentos, mas nós precisamos controlar esse sentimento para conseguir confortar os familiares. Então, eles vão precisar do nosso apoio e nós precisamos ter essa estrutura emocional para conseguir apoiar, conversar, sempre respeitando aí as crenças do paciente, da família. Muitas famílias acabam querendo fazer algum ritual diferente e nós temos que respeitar esse momento. Cabe ao profissional de enfermagem planejar e implementar ações que serão desenvolvidas para o paciente que requer cuidados paliativos, visando suporte humanizado e promover uma melhor qualidade de vida aos indivíduos fora da possibilidade de cura. Então, os pacientes na assistência domiciliar que estão sob os cuidados paliativos, muitas vezes eles vão ter alguns pedidos diferentes. Então, querer que algum responsável religioso vá até a residência para fazer algum culto, alguma palavra de conforto, e nós precisamos respeitar esse momento, reservar um tempinho da assistência para o paciente receber esse responsável religioso ou às vezes o paciente quer contato com algum familiar que ele não vê há muito tempo e nós precisamos reservar esse espacinho para ele poder ter o contato com esse parente distante. Então, sempre tentando realizar aí os desejos desse paciente nos cuidados paliativos, porque sabe que ele não vai ter uma cura e que a qualquer momento ele pode vir a óbito. Então, tentar realizar os últimos desejos desse paciente de forma humanizada. Eu deixo aqui a bibliografia consultada desse material de apoio que eu apresentei para vocês agora. Agradeço a atenção de vocês e na próxima semana nós nos encontramos no 7º encontro. Muito obrigada e um grande abraço a todos.